Olá, gente boa, eu sou Rafael Bittencourt, você é muito bem-vindo ao meu canal nesse momento. Nesse vídeo eu vou te falar sobre a possível retomada do acordo de paz entre Israel e Palestina, acordo que é proposto, mediado pelos Estados Unidos, e a principal autoridade do Fatah aceitou voltar a negociar com os Estados Unidos através de alguns agentes da União Europeia. Então eu quero que você fique comigo porque nós vamos falar de Egito, nós vamos falar de França, nós vamos falar de Jordânia, Israel, Estados Unidos, acordo de paz que o Jared Kushner propôs, é o acordo dele, né? É o acordo dele e do seu sogro. Nós vamos falar sobre essas coisas. Há muito tempo que não se fala do Fatah aceitar, sentar para negociar novamente. Eu quero te explicar todo o jogo por trás disso e se isso vai desenvolver, vai crescer. Isso pode sinalizar para a profecia bíblica, ok? A profecia nos orienta que haverá um acordo de paz naquela região, até para se viabilizar a construção do templo. Então fica comigo porque isso vai ser muito importante e esse assunto é de interesse de muita gente, ok? Mas se você não é inscrito no meu canal ainda, eu quero te dar a oportunidade agora de você se inscrever no meu canal, tocar o sininho e deixar o seu like nesse vídeo para ajudar a ranquear, subir esse vídeo e outras pessoas terem acesso. Vai lá, eu te dou 2 segundos, você se inscreve, deixa seu like e faz parte aqui dessa visão desse projeto. Eu falo muito de escatologia, eu falo de geopolítica, música, tem muita informação aqui, você vai gostar desse canal. Então vamos embora, 2 segundinhos, deixa o like, se inscreva, toca o sininho e vamos embora. Muito obrigado pelo teu apoio, é muito importante para mim nesse momento, ok? Bom, galera, é o seguinte, saiu uma matéria, e eu vou ser o máximo objetivo nesse vídeo, saiu uma matéria no The Jerusalem Post, eu estou lendo aqui no meu celular, o artigo do The Jerusalem Post, eu vou colocar aqui para vocês, eu vou colocar aí na tela, tá? Eu vou colocar aí na tela essa matéria. Líder do Fatah, contatos em andamento para retomar o processo de paz. É a matéria de 5 de agosto, ou seja, ontem. E essa matéria aqui é muito importante, embora ela seja curtinha, né? Ela é muito importante para entender como que esse acordo de paz ele já foi boicotado e minado várias vezes. O último presidente que tentou costurar um acordo de paz ali naquela região foi o Obama, junto com o John Kerry. Esse acordo de paz ele já vem sendo tentado, ele já está sendo proposto há muito tempo e é uma região com grandes conflito de século, né? Não é um conflito de hoje, é um conflito religioso, político, militar, territorial, né? E é muito difícil sempre surgir uma liderança que consiga chegar num consenso. Por quê? Em 67, se você vai lembrar da Guerra Árabe-Israelense, as autoridades palestinas, as organizações para a libertação da Palestina, e o Fatah e o Hamas estão aí como grupo político, militar, o Hamas e o Fatah estão aí incluídos nessas organizações para a libertação da Palestina, exigiam de novo o reconhecimento da Palestina como um Estado, como uma nação independente. Mas isso não aconteceu. Então o que a Palestina está buscando? Ela sempre busca isso na ONU. E eu vou te falar mais para o final porque a ONU tem papel crucial, não só aí, mas na figura escatológica a ONU tem um papel muito importante, tá? A gente sempre tem que olhar para a ONU também, os movimentos da ONU. Em 2017, com o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel pelos Estados Unidos, quando o Donald Trump ele fez isso, parecia que qualquer acordo ali para aquela região seria minado, seria fracassado. E é o que eu imaginei. Então veio o acordo de paz, que na verdade é um acordo de apoio comercial, paz para a prosperidade, que é o acordo do Kushner, do Jared Kushner, e é um acordo basicamente financeiro, porém, quem olha a grosso modo só vê um acordo financeiro. Mas há uma proposta que Israel se esquivou, porém agora Israel está mais propenso a aceitar. Na verdade, ele está deixando acontecer, ele está meio que sendo negligente. E alguns opositores do Netanyahu estão denunciando que, de propósito, eles estão deixando isso acontecer, que são os assentamentos na área C. Existe uma área C em Israel, em que já estão tendo construções palestinas, construções mesmo de casas, edifícios palestinos na área C, em que Israel, alguma ala de Israel, não quer aceitar ceder isso para os palestinos. Então é justamente nessa área chamada C que os palestinos estão aceitando dialogar. Mas eu quero que você perceba o seguinte aqui, o que é importante. Lembra da profecia
de Daniel, que haverá um acordo de paz, que haverá um acordo, aí você entenda, acordo de paz. E aí eu imagino que o templo não tem como sair, não tem como sair a construção do templo sem esse acordo de paz. É por isso que eu quis fazer esse vídeo para você. E quando se fala em acordo de paz naquela região, imediatamente me salta a profecia, né? A profecia da construção do terceiro templo, de onde exatamente é o lugar onde o anticristo ele vai se assentar, exigir adoração, que vai se opor a Deus. E é tudo que representa Deus, é o Deus dos pais, né? Então é o seguinte, o que acontece é que o acordo de paz proposto pelo Jared Kushner, ou pelo presidente Trump, ele foi muito desgastado pelo reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel, Jerusalém como capital eterna, essa é a expressão, capital eterna de Israel. Mas aí o que está acontecendo agora? O que está acontecendo agora é que depois de muito tempo, depois de muito diálogo, acho que já até com um pouco de falta de esperança, nesse tempo, principalmente se referindo a esse acordo proposto, é que a autoridade palestina, que é o Fatah, lembra que eu te expliquei? Que é um dos grupos que buscam, é uma organização pela libertação da Palestina, e o Fatah faz parte disso. Então, dentre esses grupos, junto com o Hamas, junto com o Terceira Via, ou Terceiro Caminho, que é um partido mais pequenininho ali da Palestina, eles não aceitavam esse diálogo, mas agora, pelo que eu li, né, em 3 jornais ali daquela região, os jornais da Palestina também, de que autoridades dos Estados Unidos e da Europa estão na Palestina e ali no Oriente Médio costurando esse acordo de paz, voltando a aceitar a possibilidade dessa discussão do acordo de paz. Aí vou te explicar por que agora, né? Eu te dei esse panorama e vou te explicar por quê. É o seguinte, quem está envolvido nesse acordo de paz? Quem está envolvido diretamente os Estados Unidos, Israel e Palestina. São os agentes mais importantes aqui desse jogo, desse quebra-cabeça, com os interesses claros, né? Estados Unidos assumindo esse papel internacional de mediador, como sempre assumiu, até por ser parceiro de Israel, mas isso sempre provocou um distanciamento das nações árabes e isso sempre provocou um problema na Palestina por causa do apoio irrestrito e incondicional dos Estados Unidos a Israel. Porém, agora, o Egito se aproximou do Fatah e da autoridade palestina para poder pedir à autoridade palestina que aceite discutir novamente o acordo de paz, sendo que as suas prerrogativas, ou seja, reconhecimento da autoridade palestina, da autonomia palestina, da nação palestina, e impedir a anexação da Cisjordânia, né? Dessa política de assentamento. Se travar isso e aceitar, eu sei que isso é muito complexo, são muito mais coisas envolvidas, mas basicamente é isso. O que o Egito está fazendo é conversar por essa aproximação com a Palestina, se aproximar da Palestina, isso é desde o ano passado, e principalmente o Fatah já esboçou e já publicou isso, que deseja conversar novamente sobre o acordo de paz. Isso já é um grande avanço. Mas qual o interesse do Egito, a autoridade do Egito, buscando essa negociação? Por alguns motivos. O primeiro motivo, automaticamente, quando o Egito assumir esse papel de dialogar com Israel e Palestina, ele está mandando um recado para a Turquia. Ele está mandando um recado para as Nações Unidas, está mandando um recado para a ONU. A Turquia tem enviado tropas para a Líbia, apoiando uma resolução da ONU, né? E ao mesmo tempo, o Egito está em guerra com uma outra área rebelde da Líbia. Então, Egito e Turquia estão entrando em conflito por causa da Líbia. E a Turquia tem enviado tropas, soldados, e o Egito está sentindo a sua soberania em jogo. Então, ao mesmo tempo, o Egito entrando nessa negociação entre Israel e Palestina, sabendo que os Estados Unidos são os grandes mediadores disso, desse acordo de paz, e o acordo de paz que propôs, que está na mesa, é o acordo dos Estados Unidos, automaticamente o Egito está mandando uma resposta para a ONU. Está fazendo uma boa diplomacia, está mandando um recado para a ONU e automaticamente vai pedir alguma coisa à ONU tratando-se de Turquia, porque a Turquia está se tornando uma pedra no sapato do Egito e outras nações ali. Lembra do conflito? Eu fiz um vídeo aqui falando sobre o Rio Nilo. O Rio Nilo pode secar, que é uma profecia de Ezequiel. Você lembra desse vídeo? Se não assistiu esse vídeo sobre a profecia de Ezequiel falando que o Nilo vai secar,
um texto de Ezequiel, uma profecia de Ezequiel, porque ali na Etiópia, a Etiópia está construindo, com o financiamento do Dragão, com o financiamento do Xing Ling, construindo uma barragem de uma hidrelétrica, que vai ser a segunda maior hidrelétrica do mundo, com o financiamento lá do Xing Ling. Isso causou um problema muito grande para o Egito e Sudão. Então, Egito e Sudão estão quase em conflito, quase em guerra com a Etiópia. E nesse vídeo, inclusive, nos comentários aqui, uma pessoa me escreveu, assistiu o vídeo, foi lá no meu Instagram e escreveu que um parente dela trabalha nessa hidrelétrica lá da Etiópia e disse que o clima está horrível, está quase estourando uma guerra entre Egito, Sudão e Etiópia, lutando contra a Etiópia por causa dessa barragem que vai secar 80% do fluxo de água do Nilo. Isso vai ser um problema muito grande para a economia, para a vida do Egito. E o Egito, por causa desse problema na Etiópia, ele está tentando com os Estados Unidos, que os Estados Unidos fizessem pressão na ONU para que pudesse travar esse projeto da Etiópia, do ressurgimento da Etiópia, porque a Etiópia com isso vai se tornar uma potência regional vendendo energia, né, para os outros países ali da África. Os Estados Unidos, por causa da questão interna, por causa também de todas as brigas comerciais com o Xing Ling, com o Dragão, deixaram essa questão de lado. Então o Egito está jogando com duas possibilidades. Primeiro, eu apoio agora o acordo de paz, me comunicando com a autoridade palestina, me comunicando com o Fatah, com o Hamas, me comunicando com Israel, aceitando ser esse agente que está ali no meio termo para negociar isso. E ao mesmo tempo eu mando um recado com relação à Turquia, mando um recado para a ONU, me ponho nessa posição, e ao mesmo tempo eu mando um recado para os Estados Unidos e a ONU me apoiarem nessa realidade que é a hidrelétrica ali na Etiópia. Então o Egito ele tem essa intenção, ele não está jogando à toa, ele não está sentando na mesa, ele não está se propondo ser esse interlocutor entre Palestina e Israel à toa, tem um interesse aí muito claro. Agora, há uma outra situação porque esse acordo voltou a estar na mesa. E esse texto, essa matéria do The Jerusalem Post, ele afirma que autoridades europeias estão na região fazendo contato. O próprio Macron assumiu um papel preponderante nisso aí também, ligando para o Netanyahu, ligando para o Gantz, e pedindo para que eles desistissem da anexação da Cisjordânia, da sua política de assentamento ali na Cisjordânia, e voltasse a dialogar, porque isso seria um empecilho para o acordo de paz. Então o The Jerusalem Post está noticiando que autoridades da Europa, Egito, Jordânia e os Estados Unidos estão conversando com o Fatah. E essa matéria diz que o Fatah está aceitando de novo dialogar com os Estados Unidos. E aí você pensa assim, e os Estados Unidos? Mas por que o Trump agora ele vai voltar a discutir isso? Claro, porque isso é uma resposta para toda a comunidade internacional e isso aí representa esse poder negociador, esse poder dos Estados Unidos de intermediar as relações internacionais, né, como grande potência. Esse é o papel de uma potência hegemônica, que é a potência dessa ordem secular, né? Então ele está nessa posição. Aí você pensa assim, mas é só isso? Não, porque tem uma questão política também. Em novembro tem eleições nos Estados Unidos, se não for adiada, mas em novembro tem as eleições gerais nos Estados Unidos. Esse acordo de paz, voltando a ser discutido agora, também é uma cartada política para o presidente Trump. É uma cartada política de uma diplomacia internacional que nenhum outro presidente conseguiu evoluir. Então eu quero que daqui para frente você preste muita atenção nessa área C e automaticamente representar aí uma evolução do diálogo, entrando cada vez mais em jogo a Alemanha, França, Jordânia e Egito entrando em jogo nisso, e o Macron ele pode entrar nesse cenário. Olha ele aí, hein? Olha ele aí, entrando em cena, ele sendo aclamado lá no Líbano. E aí é o seguinte, a gente tem que prestar atenção a partir de agora, que é o que eu quero que você preste atenção, é como esse acordo de paz vai evoluir e como o Fatah vai se comportar a partir de agora.
Os ânimos ainda são muito exaltados, mas esse é um sinal que há muito tempo nós não tínhamos dessa possível aceitação desse tratado de paz. Agora tem uma última coisa que eu pedi para você ficar até o final, e que bom que você ficou até o final, porque vai fazer muito sentido. Eu tenho falado da Turquia aqui, eu tenho falado do Erdogan, porque a Turquia ela está nesse ressurgimento, né, retomada do Islã, né, do ensino do Islã, retomada de Hagia Sofia, o modo como a Turquia vem incomodando Israel ali no mar, fazendo sondagem, fazendo exercício, tentando atrapalhar o comércio de energia entre Israel e os outros países ali. A Turquia está ali incomodando, está incomodando na situação da Líbia com o Egito. A Turquia está incomodando. Agora, eu pedi para você ficar até o final e as coisas vão se conectar aqui, ó. De 23 a 24 de setembro desse ano vai ocorrer a 75ª Assembleia Geral da ONU. E você entende por que o acordo de paz voltou para a mesa agora. Porque o que a Palestina está pedindo vai ser discutido nessa Assembleia Geral da ONU. Só que tem um detalhe aí. Aí você entende por que o Egito está agora intermediando a coisa, que é, eu negocio aqui, eu ajudo aqui, você me apoia ali. Porque quem vai presidir a Assembleia Geral da ONU vai ser quem? Um turco. Exatamente, um ex-diplomata turco foi eleito presidente geral das Assembleias da ONU, que vai acontecer entre 22 e 24 de setembro. E o que eles vão discutir é a paz mundial. Como eles podem estabelecer a paz mundial diante dessa crise. O que essa crise fez aflorar no mundo inteiro. E como eles podem propor a paz mundial. É uma das pautas. E com certeza agora esse acordo, o Fatah aceitando sentar e negociar, representa que ele está aberto lá na frente, em setembro, sentar e negociar. Quem sabe, a partir daí, a gente não tem um sinal mais claro da profecia. Eu quero seus comentários, ver o que você acha disso, qual é a sua opinião sobre isso tudo e como essas coisas vão se desenrolar. Eu deixo abertos os comentários a você. Aqui embaixo tem links importantes que você pode se tornar membro do meu canal, que você pode me apoiar na vaquinha, que você pode ir lá no Instagram e compartilhar as suas informações comigo. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.